É um dia de verão e você está nadando no oceano. Você respira, mergulha. É lindo no começo. Você está em um mundo totalmente novo. Você continua indo, indo e indo. Quando você volta à superfície para respirar, percebe que as pessoas atrás de você estão quietas, enquanto a ambiência da natureza as dominou. Você só precisa de mais um olhar. Então, finalmente, você mergulha mais uma vez. Mas parece que você pode ter cometido um pequeno erro de cálculo. À medida que seus olhos se ajustam, você percebe que não há nada para focar. Sem chão, sem peixes, sem paredes. Tudo o que há é um vazio de escuridão, um abismo frio e infinito olhando de volta para você. Não há nada ali além de você, a água e o vasto desconhecido. O oceano é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da Terra. Ele cobre cerca de 71% da superfície do planeta e, apesar dos avanços tecnológicos, aproximadamente 80% desse vasto corpo d'água permanece inexplorado. A profundidade média do oceano é de cerca de 3.700 metros, mas as partes mais profundas são muito mais assustadoras. Por exemplo, se o Monte Everest, com seus mais de 8.000 metros de altitude, o ponto mais alto da Terra, fosse colocado na Fossa das Marianas, ainda restariam cerca de 2.000 metros de água acima dele. A exploração das profundezas marinhas é uma tarefa incrivelmente desafiadora. A pressão da água aumenta muito com a profundidade, tornando impossível para o ser humano descer a profundidades extremas sem proteção especializada. As criaturas que estão nesse tenebroso mar azul parecem vindas de um pesadelo, que olhando digitalmente parecem ser pequenas, mas que na realidade são tão grandes que mal conseguimos ter noção do seu real tamanho. Então, nesse vídeo, vamos levar o conceito de talassofobia em outro nível, mergulhando nas profundezas de um dos maiores e mais assustadores mistérios da Terra, o oceano. Em toda a internet, podemos encontrar vastas coleções de vídeos demonstrando a colossal escala do oceano. É difícil colocar exatamente em palavras, mas ver imagens de mergulhadores como Jonathan Bard explorando a fronteira entre segurança e perigo completo, aventurando-se para fora e para dentro do que parece ser absolutamente nada, nunca deixará de me dar medo. Há um mundo inteiro abaixo deles, um mundo envolto em escuridão, um mundo com cavernas, vales, oceanos subaquáticos inteiros e relíquias feitas pelo homem todos esperando lá. Existe um tipo de fobia conhecida como talassofobia, que é o medo irracional do oceano, seja pela imensidão do mar azul ou pelas criaturas marinhas. Para alguns, a mera visão de imagens subaquáticas pode ser suficiente para desencadear severamente essa fobia. Para outros, o sentimento pode ser sentido apenas ao nadar fisicamente em águas profundas ou estar em um barco no meio do oceano. No entanto, quanto mais se aprende sobre o oceano, maior a chance de desenvolvermos talassofobia. No oceano, tudo é imprevisível. Em segundos, a sua vida pode ser simplesmente tirada de você. Então, essa fobia faz muito sentido. Para mim, uma das coisas que mais me dá talassofobia são as histórias de sobrevivência que já se passaram nesse horrível inferno azul, como foi o caso de Harrison, um cozinheiro que estava trabalhando, mas que as gigantes ondas do mar teriam colocado o barco em que estava de ponta cabeça. Você pode ver por essa imagem assustadora que está na tela. Felizmente, este homem conseguiu respirar devido a uma bolha de ar que se formou onde ele estava, mas ainda assim imagina a situação que esse homem passou a mais de 30 metros de profundidade, sem nenhum alimento, sem água, sem saber quanto tempo ficaria ali ou se ficaria simplesmente vivo e provavelmente totalmente desesperado. Ele ficou nessas condições por mais de 3 dias, mas então felizmente uma equipe de resgate foi ao local para investigar o que poderia ter acontecido. E então eles encontram Harrison. Não consigo nem imaginar como seria uma experiência dessas.
O que causou esse desastre foram as ondas gigantes, e sem dúvida são completamente aterrorizantes. A maioria dos naufrágios são causados por esses fenômenos. As ondas são completamente imprevisíveis e incontroláveis. O mar muda muito rapidamente de estado. Em um instante o mar está calmo, mas no outro começam gigantes tempestades, ondas que podem chegar até 30 metros. É impossível termos noção disso apenas imaginando. É algo completamente surreal. E muitas pessoas trabalham nessas condições, como em navios de carga e nas plataformas de petróleo. Imagine só os tsunamis, que podem ultrapassar essas ondas gigantes. Vários desastres são causados por eles. Uma das coisas que mais me deixa assustado em relação ao oceano é que, apesar de todo o nosso conhecimento e tecnologia atuais, apenas conhecemos 5% dele. Todo o resto está completamente inexplorado, não mapeado e não visto. Você também percebe que o oceano não é apenas enorme, é perturbadoramente desconhecido. As criaturas marinhas ainda conseguem deixar tudo pior. Apesar de serem magníficas, são aterrorizantes de certa forma, principalmente as que vivem mais nas profundezas do oceano. A cerca de 3.000 pés de profundidade, o oceano se torna frio, escuro e cheio de criaturas inexplicáveis. Em vez dos polvos, golfinhos e belos ecossistemas, encontramos espécies com dentes ameaçadores e cheias de uma aflição, o tamanho colossal. Quando olhamos para essas fotos, é difícil estabelecer uma noção de escala. A lula colossal, sozinha, parece relativamente insignificante até que se tenha uma comparação visual em relação a um ser humano. O peixe-remo parece uma enguia minúscula, até você perceber que podem crescer até 11 metros de comprimento. O gigantismo das profundezas do mar criou uma infinidade de monstros. Caranguejos-aranha japoneses com pernas de 3 metros, aranhas do mar com quase 1 metro de comprimento, peixes pescadores do tamanho de humanos, lulas com tentáculos que se estendem por mais de 8 metros, e até mesmo criaturas como o sifonóforo, uma amálgama flutuante feita de uma colônia de zooides, se ligando em centenas de metros de comprimento. Para mais de 90% do oceano, a luz do sol não consegue penetrar, fomentando um ambiente no qual a vida como essa precisa se adaptar para sobreviver. Uma região conhecida como a planície abissal compõe 70% de todo o fundo do mar como o conhecemos. No entanto, devido à falta de luz solar, plantas e vegetação simplesmente não podem prosperar lá embaixo. Essas áreas profundas são tão pouco exploradas que, em cada nova expedição, algo novo é descoberto, como o peixe-ogro, que possui dentes tão grandes que não cabem na boca, e algumas espécies de águas-vivas têm tentáculos que podem chegar ao tamanho de um ser humano em comprimento. Nessas profundidades, a luz do sol não consegue chegar, e por isso, a vida marinha precisa se adaptar. Então existem um monte de peixes estranhos que vivem nessas profundezas. Através da bioluminescência, eles usam uma espécie de lanterna para atrair suas presas. A bioluminescência é a capacidade de um ser vivo produzir luz em seu próprio corpo, e algumas espécies apresentam essa característica. Curiosamente, muitas dessas espécies não enxergam muito bem. É quase como se os peixes dessas profundezas viessem de outro mundo. E mesmo assim, pesquisas recentes sugerem que provavelmente mais de 91% das espécies oceânicas ainda não foram descobertas. As criaturas mencionadas aqui representam apenas uma pequena fração dos 9% que a humanidade já conheceu. Agora, imagine o que ainda não vimos. A talassofobia não está só na vida real, mas também em jogos. Como em Subnáutica, a sua nave acabou de cair em algum sítio desconhecido, e aparentemente você é o único que sobreviveu, e tudo, literalmente tudo que você tem em sua volta é apenas água. Dentro do jogo você pode chegar a profundidades completamente absurdas. As criaturas do jogo deixam a dinâmica bem interessante, algumas delas bastante agressivas. Você também pode explorar o oceano com a ajuda de um submarino que te coloca numa situação muito mais confortável, e você se sente bem mais seguro. Uma das coisas que mais dá aflição é simplesmente você não conseguir voltar à superfície antes que o seu oxigênio acabe.
Sem dúvida, subnáutica pode nos dar muita talassofobia. O oceano é uma das coisas mais belas e majestosas da Terra e precisa ser respeitado. Então vale lembrar que o ser humano o destrói. Então, por favor, evite poluir, porque assim preservaremos este extraordinário local. Aqui foi o EON. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. O canal ainda está no início e tem muito para chegar. Até a próxima!